Vestígios dessa guerra ainda podem ser detectados em vários locais aqui da Terra, como no Paquistão, onde há sinais de radioatividade anômala até hoje. Os primeiros descendentes de Lyra, esses lirianos humanos, chegaram à Terra há aproximadamente esses 40 mil anos aí, estabelecendo-se em uma sociedade que nós poderíamos chamar de holística, uma sociedade realmente muito pacífica. Eles coexistiram harmoniosamente com várias espécies mais antigas, como os neandertais, embora a Terra já abrigasse outras linhagens de hominídeos muito antes das chegadas aqui dos lirianos. Cabe ressalvar que os neandertais não eram exatamente esses ogros como nós vemos hoje. Pelo contrário, eles tinham um certo avanço espiritual, uma conexão espiritual muito grande, embora não houvesse absolutamente nada de uma sociedade industrial, algo que o valha. É nesse contexto que a gente começa a falar, portanto, de Lemúria. Lemúria precedeu Atlântida, e ao contrário do que muitos acreditam sobre esta última Atlântida, não se tratava apenas de um continente, mas sim de toda uma civilização inteira. Tanto Lemúria como Atlântida não estavam reclusas a uma determinada massa de terra. Era um conceito de sociedade, uma civilização realmente. No caso de Lemúria, a sua capital era Mu, o tão falado continente de Mu, que é um equívoco conceitual. Era uma região realmente muito grande, mas onde estava essa cidadela que seria a capital desse continente perdido, daquela antiga Oceânia. Aliás, ficava justamente nessa região que hoje está embaixo d'água. Fundada inicialmente como uma colônia liriana pleiadiana, especificamente ali com consciências humanas das Pleiades ali, a Lemúria prosperou ao receber integrantes de muitas outras origens estelares, o que, aliás, era muito normal naquela época. Chegadas e saídas de famílias, de linhagens, de raças, com todas as finalidades. Posteriormente, essa região acabou tornando-se um refúgio para aqueles que fugiam da crescente tirania da Atlântida. E já vamos entrar aqui nesse contexto. Durante a sua existência, a Lemúria manteve-se uma relação de cooperação com os demais lirianos da Terra, sim, porque haviam várias e várias colônias, assim como humanos lirianos que já habitavam, incluindo esse grupo de neandertais que eu comentei com vocês, espiritualmente evoluídos acima da média. Eles tinham uma conexão com outras densidades e tinham uma relação muito próxima com elementais, com seres da natureza, uma relação realmente muito bucólica. Essa civilização floresceu naquele continente, ali onde hoje temos a Oceania, que hoje está totalmente submerso, sendo amplamente e genericamente conhecida naquela época e no mundo hermético até hoje como a Lemúria. Uma civilização completa, com colônias, com capital e com muita gente realmente, mas embora com um viés comum humano, vamos colocar dessa maneira. Contudo, era apenas uma parte desse cenário muito maior, uma colônia dentro de uma civilização planetária positiva, coexistindo com a presença liriana humanoide, que já estava estabelecida na Terra, mas que com o tempo a Lemúria acabou se expandindo e se tornou uma sociedade altamente complexa, muito diversa, não composta apenas por aqueles pleiadianos que estavam aqui, lirianos, mas por uma vasta população semelhante à diversidade dos grandes centros urbanos como nós temos na atualidade. Algo parecido com uma cidade como São Paulo, que recebe pessoas de todos os lugares do mundo, ou talvez uma Nova York, né, que tem um peso ainda maior da multiplicidade étnica no convívio comum. Onde quer
que uma colônia humana fosse estabelecida naquela época, um assentamento desses lirianos pleiadianos também acabava surgindo ali, sempre mantendo um relacionamento muito harmônico com esses lirianos. Altamente avançada, a Lemúria desenvolveu uma tecnologia holográfica muito sofisticada. Ela possuía portos espaciais, energias de ponto zero, uma coisa realmente muito comum, entrada e saída disso, com geração de energia automática para toda a sociedade. Ela acabou, a Lemúria mantendo ali a sua influência por cerca de pelo menos 2.000 anos contínuos. Isso deu uma boa evolução. Hoje fala-se muito de Atlântida, mas a Lemúria, do ponto de vista evolutivo, nem de longe se comparou ali a Atlântida, embora essa última ainda com muita tecnologia. O seu impacto e progresso espiritual foram significativamente maiores que os da Atlântida, tornando uma das civilizações mais importantes da história antiga da Terra. Muito mais do que a própria Atlântida, como eu comentei. Como sempre, as sociedades estacionadas tendem a receber influxos negativos para desacomodar a evolução passiva. Esse é um problema muito comum em todas as civilizações que estacionam. Daqui a pouco acontece uma adversidade natural, aparentemente um certo empurrão cósmico ou algo parecido, que faz ela evoluir de uma maneira ou de outra. E foi nesse momento que houve uma nova invasão réptil aqui no nosso planeta. Os membros do Conselho de Órion, majoritariamente reptilianos, daquelas guerras cósmicas todas ali que aconteceram, nunca desistiram de fato das suas caçadas, sim, porque esse era o nome, e continuaram a perseguir os lirianos por todos os sistemas e planetas que eles conseguiram ali alcançar com as suas naves. Logo após a chegada dos primeiros lirianos aqui na Terra, um grupo réptil partiu na sua perseguição com o objetivo claro de exterminá-los. Talvez seja um pouco difícil nós entendermos aqui o pensamento regressivo. Se houver alguma pergunta depois, a gente pode dar algum detalhe sobre isso. Mas, assim, as colônias de civilização humanoide foram invadidas por aqui, dando início a um novo período de conflito, aquele conflito que estava razoavelmente resolvido em nível espacial. Este evento culminou no que é chamado a Primeira Guerra Antiga, uma batalha de proporções épicas em que foram utilizadas inclusive armas nucleares. Vestígios dessa guerra ainda podem ser detectados em vários locais aqui da Terra, como no Paquistão, onde há sinais de radioatividade anômala até hoje, ali naquela região, fruto desses combates que aconteceram lá atrás. Houveram outros. Após a vitória dos répteis, que acabaram vencendo, os humanoides lirianos foram literalmente escravizados. A civilização da Lemúria resistiu bravamente ali, lutando contra esses invasores ao longo de várias gerações, aproximadamente pelo menos até os últimos 13.000 anos. Isso começou a 50, 40 mil, períodos longos. Isso se prolongou até próximo aqui dos 13.000 anos, esse período de altamente belicoso, escravagista e tudo mais. Os adultos humanos, eles foram literalmente massacrados, serviram de alimento para os répteis, o que acontece de fato até hoje, enquanto que as crianças foram separadas das suas mães e doutrinadas dentro da cultura réptil aqui desses invasores. Algumas dessas mães, inclusive, foram usadas apenas para reprodução, garantindo o ciclo de escravização permanente, né? Os recém-nascidos das gerações seguintes foram imediatamente ou eram imediatamente afastados ali das suas origens, das suas mães, sendo privados, portanto, de toda a memória da sua cultura e os seus potenciais verdadeiros enquanto lirianos que eram. Com o tempo,
essas crianças cresceram, não mais tinham lembranças ou qualquer referência das suas origens e acabaram se adaptando às imposições dos répteis como uma parte natural da vida, né?